E um outro dado de hoje, que daqui a pouquinho a Juliana Rosa já vai comentar para a gente, o Brasil fechou 2024 com um saldo positivo de 1.700.000 novos empregos com carteira assinada. É o dado do CAGED, aquele cadastro geral de empregados e desempregados do nosso país, feito pelo Ministério do Trabalho. Houve um aumento de 16,5% em relação ao período de janeiro a dezembro de 2023. O setor de serviços foi o que mais registrou trabalhadores no ano passado, com mais de 900.000 empregos gerados. E, como eu disse, a Ju já está aqui para comentar esses dados para a gente. Dados positivos, tanto da geração de emprego quanto do equilíbrio fiscal, mas ainda assim o governo vive um momento de muita desconfiança no mercado. Né, Ju? Pois é, porque a gente está olhando pelo retrovisor. Esses dados é um olhar no retrovisor. Boa tarde, Dri, para você. Boa tarde, Renan. Boa tarde. Boa tarde para você que está aqui entre nós. Ano passado a economia cresceu muito acima do previsto, em torno de 3,5%. A gente vai ter o dado oficial do PIB brasileiro em breve, ainda não temos, mas as previsões apontam isso. E, portanto, temos um balanço muito positivo do mercado de trabalho, menor desemprego da história, 1.600.000 vagas com carteira assinadas criadas em 2024 e, inclusive, o dado do equilíbrio fiscal, que tanto se falou, ele foi cumprido. O governo entregou, excluindo as despesas com o Rio Grande do Sul, que são despesas consideradas extraordinárias, com déficit de 11 bilhões, quando a meta é de déficit zero, mas tem uma margem de tolerância que permite o governo entregar um déficit de até 28 bi. Então, 11 bi ainda teve uma folga ali dentro dessa margem de tolerância. A questão é que tudo é um olhar no retrovisor. Os dados de dezembro, agora, do CAGED, que os dados de hoje são dezembro, e o balanço de 2024, já mostraram um desempenho bem mais fraco do que o previsto. Então, não apenas o CAGED teve um fechamento forte de vagas, de 400.000 vagas, quando as previsões mais pessimistas não chegavam nem à metade disso, os dados do comércio do final do ano, os dados de serviços, os dados, inclusive, de oferta de crédito também, todos eles mostram um recuo. Então, a economia, como o próprio Banco Central falou ontem, e muita gente hoje estava num debate se o Banco Central estava sendo um pouco mais suave no comunicado, quando falou que a economia podia ter uma queda mais forte, com isso talvez os juros não tivessem que ir tão longe, foi um adendo que eles colocaram, ele não está errado, porque, de fato, os números já estão vindo piores do que o previsto do final do ano. Então, tem previsões já apontando que, com uma inflação pesada e juros mais altos, a economia brasileira pode ter recessão já no segundo semestre, terceiro e quarto tri. Então, você vê aí o Banco Central falando sobre vai aumentar juro ainda, mas ele deixou em aberto se vai precisar ou não, depois, né? Porque ele sabe que a economia, de fato, pode dar uma boa baqueada. Não dá para saber. O dólar também pode ajudar na inflação, a fazer o juro não subir muito além do que se fala hoje, né, acima de 15%. Agora, qual é o grande risco, Dri? É o modo desespero que o governo pode entrar. Modo pânico, né, que eles falam. E começa a ver que a economia está desacelerando fortemente e começa a correr atrás de medidas artificiais para poder continuar estimulando a economia. Vide a questão do crédito. Porque se, por um lado, o Banco Central está tentando fazer o crédito ficar mais caro e fazer o consumo diminuir, se, por outro lado, o governo está atuando para estimular crédito, isso pode dificultar a queda da inflação e levar o Banco Central a ter que subir mais o juro. Então, esse é o risco do momento. Uma parte da culpa da inflação, dos juros mais altos e do estímulo demasiado da economia tem a ver com o gasto do governo. Então, o governo tem que contribuir. O presidente Lula já falou que não vai ter nenhuma medida radical, né? Falou hoje, né? Adicional e voltou tal. A falar, né? Já vinha falando e voltou a repetir Pois hoje. Agora, pelo menos, se não atrapalhar o Banco Central, já vai ser importante, porque você está vendo que juro tem um remédio amargo. É muito pior para a população, né? Que tem esse risco de derrubar a economia em 2025. Agora, a segunda metade do ano é vista com bastante preocupação, inclusive pelo próprio Banco Central. O juro muito alto, como a gente vive hoje, é ruim para a economia, para qualquer novo investimento. A inflação muito alta, fora de controle, corrói o salário de qualquer trabalhador. Então, as duas situações são muito ruins. É preciso achar o caminho do equilíbrio aí. Exato. Vamos ver. Se jogar o farol para frente, se a gente vai ver esse ano o governo conseguindo um equilíbrio aí
para alcançar isso. Obrigada, viu, Ju? Muita calma nessa hora, né? Muita hora nessa calma. Muita hora nessa calma. O governo se destrambelhar, ficar nervoso, aí pode piorar as coisas. Muita calma nessa hora. Tá certo. Obrigada, Ju. Beijão.